Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações quentinhas sobre a intenção do ministro Fernando Haddad de deixar o Ministério da Fazenda para participar da campanha do presidente no ano que vem. É real mesmo essa intenção do Haddad, Mônica? Bom dia para você. Ô, Megali, todo mundo duvida. Bom dia em primeiro lugar, né? Mas é isso, todo mundo duvidava, todo mundo duvidava, mas chegou a hora aí da despedida, ou do adeus, ou do até logo, né? Ninguém sabe o futuro. Mas fato é que o ministro Fernando Haddad vai deixar o governo até o fim de fevereiro, né? E apesar de apelos de lideranças do PT, ele tem insistido que não pretende se candidatar a nenhum cargo eletivo em 2026. A ideia dele é coordenar a campanha do Lula à presidência da República. O que ele tem dito a interlocutores? Que ele é um dos poucos que conhece o governo por dentro tão bem e que sabe defender o governo. Ele considera que o desempenho dele à frente do Ministério da Fazenda é bom, né? O Datafolha, por exemplo, publicou há alguns dias, Megali, uma pesquisa mostrando qual é a maior preocupação dos brasileiros. Há um tempo atrás, para 22% dos brasileiros, a maior preocupação era a economia. Isso despencou, foi para metade. Hoje, 11% acham que o maior problema do Brasil é a economia. Então, a economia saiu do radar das preocupações da maior parte dos brasileiros. Outros temas, saúde, como sempre, né, em primeiro lugar, segurança subiu bastante, mas a economia deixou de estar aí no lado negativo da balança. Então, o Haddad considera que tem esse trunfo e quer coordenar a campanha. Ele já conversou com o Lula sobre a saída, né, sobre essa possibilidade. Segundo integrantes do PT com quem eu conversei, o Lula aceitou a possibilidade, a saída dele, né, antecipada, porque para concorrer a cargos eletivos a pessoa tem que sair em abril. Todos os ministros que vão concorrer devem sair em abril, mas ele vai antecipar, né? E o ministro já sugeriu até um nome para sucedê-lo no ministério, o do secretário executivo Dário Durigan, que é o segundo dele. Ele está sugerindo ao Lula. O Lula ainda não bateu o martelo. Bom, aí começa o segundo capítulo dessa novela, né, Megali? O Haddad diz que não quer ser candidato, mas o PT quer que ele seja candidato de qualquer forma. Quer que ele seja candidato ao governo de São Paulo ou ao Senado por São Paulo. Por quê? Prioridade número 0 do Lula e do PT é tentar fazer uma bancada forte no Senado, para evitar que a direita mais bolsonarista tenha a maioria. Segunda questão, é fundamental que o Lula em São Paulo tenha votos, então que tenha um candidato forte ao governo para ter votos aqui, porque senão ele pode perder a eleição, né? Todo mundo sabe que São Paulo tem um peso gigantesco e que a eleição deve ser, indicam todas as pesquisas, muito Ô, acirrada Mônica, em e 2026. aí desculpa a interrupção, mas aí no caso seria lançar um candidato para perder, né? Porque o PT dificilmente levaria uma eleição Ah, no governo sim. do estado, porque é muito rejeitado no interior. Na capital até é possível. Aliás, já ganhou outras. Mas aí seria a ideia seria lançar lá um boi de piranha para perder, mas para garantir uns votinhos pro Lula, né? Você sabe, Megali, que em 2022, eu me recordo que eu estava ao vivo aí na Band, nessa contabilidade de votos, e o cientista político Antônio Lavareda, que já foi colunista aqui da Band News FM, eu troquei mensagens com ele, ele falou, presta atenção só em São Paulo é o que vai definir. Se o Lula tiver a mesma quantidade de votos que o PT teve em 2018 no estado de São Paulo, perdeu. Se tiver mais votos, vai ganhar. E aí eu fui vendo só São Paulo e foi batata, porque nos outros estados praticamente se repetiu a votação de 2018. Mas aqui em São Paulo, Bolsonaro teve uma queda gigantesca. Entre outras explicações, por ter brigado com a medicina paulista inteira, com a ciência paulista, com o Instituto Butantan, com o governo de São Paulo, a conta chegou aqui para o Bolsonaro, né? E o Haddad aqui subiu bastante no estado, apesar de ter perdido. Então é meio isso que eles gostariam de repetir. Agora, o Megali, a gente ainda está no meio do processo. Vamos imaginar um cenário em que o Tarcísio é candidato a presidente da República e o Alckmin é candidato ao governo de São Paulo com o apoio do Lula. As chances aumentam, concorda? Então ainda está tudo, ainda tá tudo acontecendo. Agora o fato é que o Haddad não quer ir para essa candidatura, né? E o PT acha que sim, que tem que ser ele, que ele é o nome mais forte, ou para o governo ou para o Senado. Bom, é isso, né? Enfim, tá de saída aí
Haddad de saída. Há quem veja também, na festa do Grupo Prerrogativas, na sexta-feira aqui em São Paulo, começou a se falar em várias rodas, ele pode ser vice do Lula também. Bom, mas daí seria uma chapa puro sangue, mais difícil de vingar, né? Mas se o PT também não tiver muitos partidos na aliança, pode ser, né? Se o Alckmin vier para São Paulo, enfim, tá tudo em negociação e em diálogo, Megali. A única certeza que nós temos para falar aqui é que Haddad está com o pé fora do governo. Bom, e aí toca procurar um novo ministro da Fazenda para segurar esse abacaxi, né? O chamado pior emprego do mundo. Ministro da Fazenda no Brasil. Aliás, quem é que escreveu mesmo o livro O Pior Emprego do Mundo, Mônica? Não me recordo. Do mundo, que é exatamente um compilado, né, de histórias sobre ministros da Fazenda, os 14 ministros da Fazenda. Foi o Thomas Trauman. Tá na Amazon, tá? Se alguém tiver a curiosidade. Mônica Bergamo volta com outras notícias sempre exclusivas amanhã neste mesmo horário. Boa terça, Mônica. Até amanhã.